Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ramone. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, seus queridos, tudo bem? Tudo bem. Reestreando aqui na Sampa, né? A gente ficou um tempinho fora fazendo as lives pela página do CIESES. Hoje é a nossa primeira live de volta aqui na Sampa. Sim, sim, bem-vindos todos aqui de volta na página da The Sampa, que agora vai voltar a ficar recheada de programação do TEI aqui. Jéssica, quer fazer os informes iniciais? Faço sim. Eu tô ouvindo aqui de volta, eu não sei se é do meu, eu tô ouvindo um retorno aqui, eu não sei se é do Rafa. Eu vou fechar o meu aqui para você fazer os informes iniciais, depois eu abro, então. Tá bom. Tá bom. Gente, então, bem-vindas, bem-vindos quem está conectando aqui na live do TEIA. Como a gente estava mencionando, voltamos à programação aqui, então, quase todos os dias, recheada de lives, de palestras, tem link de podcast, tem bastante coisa rolando. Então, eu estou aqui com o Rafa, Ramoni, do TEIA Centro, que é o nosso único TEIA que ainda não voltou com o expediente aberto, mas estamos quase lá. Enquanto isso, os outros TEIAs, as outras unidades do TEIA estão atendendo via agendamento prévio. Então, se você não conhece, bom, eu sou a Jéssica, da DESAMPA, e o TEIA é o programa de coworkings públicos e municipais que a DESAMPA executa, e é um programa da Prefeitura de São Paulo. Nós já temos 9 unidades do TEIA na cidade, em breve o TEIA Jaçanã também, mas na semana passada, retrasada, a gente inaugurou mais 2 outros TEIAs, então mais um na Zona Leste, mais um na Zona Oeste. Então, podem acessar desampa.com.br/teia, tem os links e demais informações. O horário de expediente está um pouco reduzido ainda por causa da pandemia, e a lotação dos espaços também. Então, por isso, se informem para poder acessar lá o link de agendamento. A gente está com... acabamos de lançar, tem bastante ampliação do programa rolando ao mesmo tempo. Deixa eu me centralizar aqui. Então, além do TEIA Jaçanã, que a gente está para inaugurar, né, estimando ainda esse ano, tem outros 3 espaços em implementação que também estamos com o concurso de gestão abertos. Então, assim como o CIEDES faz a gestão, é nosso parceiro lá no TEIA Centro. Se você conhece ou faz parte de uma entidade que fomenta o empreendedorismo na cidade de São Paulo, nas regiões da Zona Leste e da Zona Norte, acessem também as informações de editais do TEIA. Então, um novo TEIA no CEL Vila Curuçá, na Zona Leste, um TEIA no CCJ Ruth Cardoso, que vai ser o nosso TEIA Cachoeirinha, e um TEIA lá em Perus, num lugar muito querido para a gente, que é a Biblioteca Padre José de Anchieta. Bom, então, de informes do TEIA, eu acho que é isso, e geralmente o pessoal cola aqui também algumas informações de contato da DESAMPA, se você é microempreendedor individual, formalizado ou não, além da programação aqui, do bate-papo também, sempre temos pessoas que podem dar orientações e tirar qualquer tipo de dúvidas. E eu estava conhecendo as meninas aqui no backstage, o pessoal da Escola de Notícias, muito bacana a pauta, vou acompanhar aqui, parabéns para a escola e parabéns para o CIEDES aí pela live também. Beijos para vocês dois, saudades. Até Valeu, mais. Jéssica. Até. Bom, então, boa tarde. Hoje a nossa live aqui a gente vai falar sobre sustentabilidade financeira e transformação social. Então, tem uma frase já meio clichê que fala que entre ganhar dinheiro e transformar o mundo, fique com os dois. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, mas não é aquele olhar romântico sobre o empreendedorismo, né? A ideia é a gente trazer aqui também as dificuldades, né, de um negócio de impacto se manter em pé, como é que capta recursos, como é que investe também para garantir ali o seu impacto social no território onde atua. E aí eu vou apresentar esse negócio também para o Ramone, que ainda não conhece a Escola de Notícias, não é mesmo, Ramone? Exatamente, estou aqui ansioso já para conhecer. Maravilha. Só aproveitando o gancho de apresentação da Jéssica, o TEA Centro ele continua fechado ainda, né? O TEA Centro ele tem uma parceria ali também com a Secretaria de Cultura, fica dentro da Hemeroteca Mário de Andrade. A gente está respeitando os protocolos de segurança. A reabertura está prevista para 4 de janeiro, muito provavelmente, mas a gente confirma para vocês até lá. Então, o empreendedor que usava o espaço físico, está com saudade, em breve a gente vai reabrir. A gente só está garantindo aqui todo o procedimento de segurança mesmo para acolher vocês lá no espaço. E sobre os editais abertos, não sei se você sabia, Ramone, mas a Jéssica falou ali que um dos espaços vai ser lá no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso.
O CIEDS esteve lá no comecinho, quando foi pensado esse centro cultural, propondo ali junto ao poder público o que poderia ser esse centro cultural de juventude, que tipo de programação poderia ser ofertado para os jovens do território, e aí a gente fez essa entrega para a prefeitura, né, e hoje, com muito orgulho, a gente vê o CCJ aí com cerca de 20 anos de atuação já dentro do território. O CIED segue com outras frentes de juventude, e aí quando eu fiquei sabendo que vai ter um TEIA lá no espaço, eu fiquei super feliz, porque conecta, inclusive, né, frentes de atuação que a gente super apoia aí. Nossa, com certeza, eu não sabia disso, Rafa. Eu fiquei muito feliz de ver a atuação do CIES já nesses espaços. Legal. Pois é, e o próprio programa Jovem Monitor Cultural que a gente executa, né, ele teve um piloto lá no CCJ, que também foi um programa que o CIES ajudou a desenhar, e aí anos depois virou uma política pública, que o CIES executa já há alguns anos. Então, cultura, empreendedorismo, né, ele se conecta de várias formas, inclusive o TEIA sempre ele tem esse recorte, né, empreendedorismo e a economia criativa, empreendedorismo cultural. Então, enfim, só uma curiosidade aí, antes da gente entrar no tema de hoje. Vamos, Ramon, trazer mais gente aqui para essa conversa? Bora! Com quem a gente começa? Pode ir, vamos trazer todo mundo junto. Todo Traz mundo? aí a Camila, Léo, Marina. Olha aí. Vocês estão querendo Olá, bagunça lá. Boa tarde, todo Né? mundo. Vamos fazer aqui, galera, já. Tudo bem, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Sejam bem-vindos aqui à live do TEIA. Bom, eu tive o prazer aí de participar da Escola de Notícias há um tempo, e aí é um prazer receber vocês aqui para esse bate-papo. Queria começar pedindo para vocês apresentarem, né? O que é a Escola de Notícias, o que vocês fazem. Pode ser? Boa. Pode. Começa com mais difícil. Bom, gente, primeiro é um prazerzaço estar aqui com vocês hoje. A gente é da Escola de Notícias, na verdade, temos aí 7 aninhos de atuação dentro da comunicação, da educação e da juventude aqui na Zona Sul de São Paulo, na região do Campo Limpo, Capão Redondo, toda essa galera aqui da Zona Sul, Zona Show. E, na verdade, a gente trabalha oferecendo uma formação de comunicação e ampliação de repertório para a juventude que mora e estuda aqui nessa região, né? Além de conseguir trazer essa formação, a gente oferece processos posteriores para eles, né? De mentoria, de conseguir acessar outras oportunidades de cursos, bolsas, estudos que a gente consiga encontrar, né, não só aqui na pesquisa, mas fora também. A gente trabalha na formação com oficinas tanto de jornalismo quanto de cinema, né, mas também a gente trabalha com a nossa grande menina dos olhos, para a qual a gente existe, que é uma oficina de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, né, porque a gente acredita muito que na verdade, a comunicação é só uma desculpa para a gente sentar em roda e conversar sobre outras coisas, né? Quer trazer alguma coisa, Léo, para complementar aí? Léo é um dos nossos jovens, que eu nunca sei para qual lado que tá, né? Mas tá. O Léo é um dos nossos jovens que ocupa um lugar na coordenação e na diretoria, e para a gente isso é super importante, porque desde quando a gente nasceu e existiu lá em 2013, a ideia era trazer os jovens para dentro, né? Tipo, de conseguir, na verdade, fazer com que a apropriação desse espaço também fosse feita por todo mundo. É isso, definiu legal. Escola de Notícias é esse monte de coisas, vai ser um monte de outras coisas mais. Hoje a gente tem esse olhar mais para essas duas esferas, né? Da formação atrelada à comunicação e de desenvolver essa jovem em todos os aspectos criativos, ativos possíveis de interesse desse jovem, sabe? Então, acho que é isso, definiu legal o que nós estamos fazendo. Bom. Eu queria saber onde é que tá a galera do CIEDS aqui, porque se deixar de falar da Escola de Notícias, a gente vai, né? A gente fica Voltei. Era para vocês fazerem a fala inicial aqui. Maravilha.
E aí muito se fala, né, ultimamente, sobre esse tal setor 2,5, né? Então, existe o primeiro e o segundo setor, que é o público-privado, o terceiro setor, que são as organizações sociais, e tem uma galera aí que está nesse meio, né, que busca uma maneira de gerar renda, mas também está preocupada com o impacto social. Vocês oferecem serviços, né, que vocês cobram, e aí tem um projeto de vocês que vocês fazem um investimento interno, né? Como é que vocês ganham dinheiro e como é que vocês investem nesse projeto de vocês? Eu ia começar complementando a fala do Léo e da Camila, dizendo que a Escola de Notícias também presta serviços de comunicação. E com esses serviços que a gente presta para empresas, uma parte a gente consegue voltar para o projeto. Então, eu acho que é importante dizer, né, que a gente também está nesse 2,5. Apesar de ser terceiro setor, a gente também está no 2,5. Então, a gente atua como projeto social, mas também tem clientes, como qualquer outra agência de comunicação, e a gente atende eles muito baseado nos conhecimentos que a gente já tem por conta do trabalho da Escola de Notícias. A verdade é que tem um lance, né? Eu não sei, enfim, galera, o quanto está apropriada disso, mas tem uma questão de nomenclatura que sempre é uma questão muito difícil, né? Você é organização social, você é negócio de não sei o quê, mas você é iniciativa e tal. Aí, e por incrível que pareça, mesmo trabalhando desde 2013, né, dessa maneira, foi mais ou menos esse ano que a gente entendeu essa questão de ser negócio de impacto, por exemplo, sabe? Que a gente não é considerado uma ONG, mas a gente também não é considerado uma empresa, e aí tem esse setor no meio que é a conexão entre as duas coisas, sabe? Então, acho que tem uma questão também que, não sei, acho que essa área onde a gente também está inserido é uma área que está sendo muito descoberta ainda. Então, é natural que a gente vá entendendo o processo dela junto com o processo andando, né? Então, acho que a gente meio que descobriu que a gente... Na verdade, a gente sempre soube de uma única coisa, gente, que a gente tinha que diversificar a fonte. E essa era a única coisa que tinha na nossa cabeça, assim. E, além do que, a questão de a gente tinha que oferecer o mínimo de estrutura para poder trabalhar. Porque essa era uma questão, enfim, desde o começo, eu acho, né? De tipo, mínimo de estrutura para poder existir, para não romantizar aquela coisa do nossa, mas eu trabalho 24 horas por dia, para manter tipo, não era assim, né? Então... E nem o lugar da paixão que a gente já ouviu, do tipo, nossa, mas vocês trabalham com juventude, com impacto, vocês têm que fazer por amor. Tipo, calma. Então, amor não paga conta, né? Exato, amor não paga boleto, não é mesmo? Mas eu acho que é exatamente isso, assim, é nesse lugar, sabe, Rafa? De conseguir acessar. Primeiro que tem uma dificuldade aí, que eu acho que já é uma dificuldade que nem todo mundo é transparente e consegue colocar para fora, porque se colocar vulnerável também nesse lugar de negócio é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Então, a gente sempre fala dos objetivos dos conquistados, das coisas boas e tal, mas a gente fala pouco dos perrengues que acontecem de verdade, assim, né? Do tipo, não é tão simples quanto parece, de repente, ter uma estrutura. A gente é pequeno, a gente não é uma organização grande, dá para... Essas 3 pessoinhas que estão aqui na tela são as 3 pessoinhas que trabalham no dia a dia, fora as 2 pessoas que trabalham parcial do tempo. Então, assim, querendo ou não, é uma estrutura pequena para também se manter, né? E quando a gente está oferecendo, e eu falo quando a gente está, porque nesse momento a gente está de pandemia, a gente está com as nossas portas também fechadinhas por conta de toda a questão da Covid e tudo mais, e isso influencia, inclusive, no que a gente oferece lá no final, né? Então, eu acho que esse cuidado de você, primeiro assim, não ter que ficar preso em nomenclatura, sabe? Tipo, qual é o jeito que você for, você vai descobrir no caminho, essa é a verdade. E aí, depois, tentar fazer essa roda girar, que é o que a gente tenta fazer há 7 anos. Sim.
Eu me recordo há uns 2 anos, quando a gente estava produzindo aqui no CIEDS um mapeamento de negócios de impacto, que eu convidei o pessoal da Escola de Notícias, e eu falei, vamos entrar nessa, né? E aí, uma fala de vocês foi, não, mas eu não sei se a gente é bem um negócio de impacto, e tá tudo bem, né? O importante é, se vocês estão fazendo, a roda tá girando, né? A nomenclatura, enfim, né? É um ponto aqui. E aí eu percebo, antigamente, né, a gente via muitas organizações, né, fundos que faziam doação para organizações sociais, e aí, né, chega um dado momento que tem uma tendência também em investimento em negócios de impacto, pensando em retorno, etc., que aí também exige um nível de maturidade do negócio, né, para conseguir, inclusive, fazer essa captação. E aí, só antes da gente começar a entrar no papo de principais dificuldades, né, que vocês, enfim, vem passando sobre o modelo de negócio, acho que só para o pessoal ficar bem claro, né? Então, vocês oferecem alguns serviços de comunicação, produção de vídeo, produção de conteúdo, cobertura e etc. E aí existe um projeto que vocês oferecem, né, de formação de cinema e escrita criativa. Conta um pouquinho sobre essa história aí, para a gente poder, na sequência, falar sobre as principais dificuldades. Boa. Eu acho que é uma coisa interessante da gente trazer, que a gente trampa, na verdade, mais do que com uma produção de conteúdo, é quase assim, cliente que precisa e quer comunicar alguma coisa com um público específico. A gente é esse elo, essa conexão que, às vezes, é o produto de comunicação que vai fazer, né? Então, a gente vai produzir vídeo, a gente vai produzir mobilização local, às vezes, são várias as possibilidades que a gente tem, mas basicamente é para trabalhar com essa conexão. É quase, a gente está brincando que a gente é uma agência de aproximação do cliente com esse público final aí que eles tanto desejam. Mas a gente, paralelo a isso, a gente tem, quando a gente é contratado, a gente inverte essa grana para um projeto que atende esses jovens periféricos, principalmente aqui da Zona Sul, oferecendo para eles formação em cinema, em jornalismo, em autoconhecimento, e para além disso também para uma ampliação de repertório mesmo, né? Do tipo de conseguir, na verdade a gente só existe para mudar, para ressignificar o acesso e as oportunidades que existem para a juventude periférica. É um pouco desse lugar também, sabe? De conseguir olhar e falar, podemos ter jovens periféricos atuando dentro da comunicação em agências, se ele quiser. Se ele quiser entrar dentro da faculdade também. Então, assim, como conseguir acessar esses lugares mesmo, sabe? Tipo, ter acesso e oportunidade. Essa semana a gente teve uma reunião, Rafa, e a gente estava falando muito sobre essas escolhas que a gente fez ao longo do caminho, né? De financeiro, de postura, se é negócio, se é instituto, se é organização e tal. E a gente entendeu que a gente está aqui não é para ficar rico. A gente está aqui para fazer o trampo que a gente gosta de fazer, que é colocar 500 jovens dentro de uma sala para trocar ideia e criar coisas legais, sabe? E aí, acho que, como a Camila falou, a oficina que a gente traz de autoconhecimento, ela é tão transversal que até quando a gente vai nessa postura de prestação de serviços para trazer a grana de volta para casa, para continuar fazendo o que a gente quer fazer mesmo, o próprio serviço vai com uma pitada dessa experiência, sabe? Então, acho que é isso que a Camila está falando, da gente se aproximar com o cliente final, é num lugar da gente conseguir trazer uma conexão, um lugar de empatia, um lugar de relação, seja lá com o produto que a gente vai fazer. Então, desde que seja 5 fotos, desde que sejam 10 vídeos, desde que sejam 300 programas de podcast, o importante ali é a gente conseguir fazer uma ponte muito clara e ser muito além de um conteúdo, saca? Porque conteúdo a gente acha um monte, né? Sim, e eu acho legal dizer que a gente traz para trabalhar com a gente pessoas que também participaram da formação da Escola de Notícias. Então, por exemplo, se a gente foi contratado para fazer um vídeo e a gente precisa de alguém para fazer edição, vai ser algum jovem que passou pela Escola de Notícias. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? De você prestar um serviço, mas você está mexendo com toda a comunidade que você atua. Sim, e extrapolar o discurso, né? Porque às vezes a gente fala sobre projetos que trazem no discurso a inserção de jovens em situação de vulnerabilidade no mercado, né? No mundo do trabalho, eu vou colocar assim, porque a gente não está falando necessariamente só de empregos formais,
mas a sua prática não se reflete, né? Você não contrata esses jovens também. E aí a escola de notícias, eu vejo que vocês fazem isso muito bem. Eu me recordo uma vez, eu já participei da escola de notícias como membro de equipe, mas né, como contratante, né, uma vez. E eu me recordo que no orçamento, né, que vocês entregaram, eu comento isso, inclusive, para outras pessoas, que tinha já essa pitada, né? Se vocês puderem contar, não sei se vocês fazem isso ainda, mas eu lembro que vocês colocavam 3 orçamentos e aí vocês explicavam o porquê, 3 preços diferentes, e o cliente, né, ele toma a decisão ali de qual pacote ele quer contratar. Como que é isso? Eu acho que tem um lance, Rafa, que reflete muito, inclusive na nossa prática, que é. E aí eu acho que isso é o ganho do negócio, quando a gente fala que o negócio também tem impacto, sabe? Porque é quase. É quase você fazer o seu negócio acontecer, e aí eu não estou falando nem só da escola de notícias, mas estou falando num todo, tá? É fazer com práticas que tem no seu projeto de pilar. Então, assim, por exemplo, a gente autonomia é uma coisa muito importante quando a gente está fazendo formação com os jovens. Então, é importante também trazer para dentro do cliente a autonomia dele entender qual é o cenário e dizer, olha, eu quero optar por este cenário aqui. A gente sempre, quando a gente estava produzindo os orçamentos e tudo mais, a gente sempre tentava trazer, olha, existem 3 cenários possíveis. O básico cenário, que é o cenário justamente que você está pedindo e está acessando. A gente tem o cenário que é o cenário ideal, que aí é o cenário que, inclusive, você consegue quase que contribuir um pouco mais assim com o projeto em si, né? O projeto que eu falo, não o negócio. E o idealzão, que é o mais top, que é aquele que você entende que a sua contratação está impactando lá na ponta, sabe? Então, eu acho que também tem um lugar da gente oferecer. Eu acho que quando a gente está falando de ser um negócio de impacto, e aí não importa, e aí eu falo só por causa da nomenclatura, porque aí as pessoas podem pensar, mas isso eu não sou um negócio de impacto, sabe? Mas assim, se você entende que você pode trazer diferenciais, mesmo que sutis, para dentro da proposta para o cliente, por que não, sabe? Então, quando a gente estava fazendo a proposta para no caso, né, que você trouxe para vocês, era isso. A gente queria muito conseguir trazer esses 3 cenários, em que você faz, não, beleza, esse daqui é o mínimo que eles precisam para poder trabalhar e atuar, e nem significa que a gente não está pagando as pessoas, tá? Pelo contrário, tipo o mínimo para acontecer. Aqui é o médio, que é o justo, que a gente acredita que seja justo, e esse daqui é o meu, é o top, é o ideal. Que você tem clareza de que quando você está contratando, você está, inclusive, investindo nessa geração de valor, sabe assim? Então, eu acho que isso é super importante e eu acredito que quando a gente tem essas questões envolvidas, a gente muda um pouco o cenário também, sabe? Tipo, não é aquela coisa, esse aqui é o preço que tá fechado, final e pronto, decide, é você. Eu acho que é isso, é o que o Léo falou, a gente está falando sobre relação. Então, se a gente não tem relação com o nosso cliente também, né? E eu acho que a gente tem um lugar de compartilhar as responsabilidades, assim, saca? Então, quando a gente fecha com o cliente, ele passa a ser nosso parceiro e as decisões que a gente vai fazendo são compartilhadas. Então, se a gente já aceitou o trampo, a proposta de trabalho que essa pessoa está oferecendo para a gente, provavelmente não vai ser nada para destruir o mundo. Então, a gente está tentando fazer alguma coisa legal, construir algum conteúdo que vai abraçar e acolher algum determinado grupo de pessoas. E aí, pensando nisso que a gente faz essa separação que a Camila trouxe, porque às vezes, cara, a gente precisa de um empurrãozinho, assim, para você ter essa noção e essa sensação de responsa também, saca? Então, quando o cara que ele se apresenta como cliente, a gente pega na mão dele, hoje não mais, né? Porque não dá mais para sair cumprimentando as pessoas na rua. Mas quando a gente abraça essa pessoa, traz ela para perto e fala, Mani, nós estamos fazendo esse trampo aqui contigo, que vai ser muito legal, vai te dar o material que você precisa para, enfim, divulgar seu negócio, apresentar sua marca, se posicionar. E tem essa galera aqui que tá junto com a gente, saca? Do tipo, uma rede de mais de 113 jovens formados nesses últimos 7 anos que também colaboram para que essa roda continue girando. Então, faz muito sentido para a gente conectar todas as partes o tempo todo, saca? Deixar todo mundo ali responsabilizado pelo processo. Uhum. Bom, e aí acho que tem um ponto aqui, né, que difere o negócio, né, de uma, por exemplo, organização social, né,
que é, você está oferecendo um produto, você vai oferecer um serviço, tem ali o preço, você não necessariamente precisa viver de doações. É claro que se alguém quiser fazer doação para a Escola de Notícias, é só entrar aí nos contatos e fazer aquela doação esperta. Mas você pode contratar os serviços de comunicação, né? Então, se você está precisando de um serviço de comunicação, você pagando o que você pagaria, né, para uma outra organização, além de ter o material, você ainda está contribuindo com o projeto, né, para que o projeto continue acontecendo no território, e que o Léo trouxe aqui, né, mais de 100 jovens, que outros jovens possam ser formados também. E vocês também escrevem a proposta do projeto de vocês em leis de incentivo, não é isso? Já teve mais de uma lei de incentivo que vocês foram contemplados também, né? E de outros editais, enfim. Sim. Eu acho que, no nosso caso, como é um projeto social e também uma agência de comunicação, a gente tem que diversificar. Então, é isso. Se a gente está prestando serviço, como qualquer outra empresa, então é sempre legal entender isso. Que a gente está muito num lugar de mostrar para as pessoas que a gente precisa se sustentar também, que a gente não sobrevive só de doação, muito pelo contrário, né? Eu sonho, né, num dia que não venha o dinheiro mágico, mas esse dinheiro mágico não existe. Então, eu acho que também é um lugar de se posicionar e falar, olha, a gente presta um serviço de qualidade, a gente tem esses diferenciais e a gente causa esse impacto na comunidade e a gente cobra tanto. Então, essa é uma das fontes. E aí, ao mesmo tempo, é isso, claro, se alguém quiser fazer uma doação, pode fazer. Também tem os editais, né? Então, a gente participa de editais, e o edital faz com que a gente consiga dar uma qualidade maior para o projeto e também ter um pouco mais de estabilidade, que é algo que a gente sabe que nesse meio, nesse setor 3, 2,5, é bem difícil de ter, né? Que é a parte ruim que a gente ainda não vai falar, que primeiro a gente vai falar da parte dos editais que a gente participa. Mas é isso, assim, é sempre muito complicado essa sobrevivência. A gente nunca está numa situação de uma empresa normal, assim. Que eu sempre nesse lugar de instabilidade. Sim, eu acho que tem um lugar também de, por exemplo, a gente já pegou o VAI, o Fomento à Periferia, agora a gente está com um projeto em parceria no Promac, então, assim, todas essas questões, eu acho que a primeira coisa que eu trouxe sobre a diversidade de fontes, sabe, assim, a gente, quando, eu acho que tem esse lance, de novo, eu estou batendo na mesma tecla da nomenclatura, né, o negócio de impacto social, ou o projeto e tudo mais. Cara, se a gente pode sobreviver, sei lá, de doação de pessoas físicas, se a gente pode vender o projeto para um edital, se a gente pode vender para dentro dos clientes, e isso significa uma estabilidade financeira para que as coisas aconteçam, por que não? Sabe assim? Eu acho que tem um pouco desses dois lugares. A gente tem uma estrutura que corresponde à nossa venda de serviços, tem a ver com o que a gente faz no nosso projeto, tipo, de impacto aqui, querendo ou não. E isso é super legal, porque uma coisa complementa a outra, mas mesmo se ela não se complementar assim de primeira, eu acredito que essa diversidade de opções que a gente está tendo, e eu acho que isso é uma coisa que ficou muito clara durante a pandemia, que é quando você não tem essa diversidade, você foca numa única coisa, talvez essa única coisa não vá para frente. E isso assim, pode ser que aconteça, inclusive, de, tipo, não dá mais certo, sabe? Então, a gente aprendeu isso a duras penas. Não vou falar que foi fácil, não, porque não tem nada de bonito em perrengue, mas abrindo, assim, do tipo, você vai escrever 40 vezes para conseguir uma, sabe? Tipo, você vai mandar 200 e-mails para retornar 2, e tudo bem também, sabe? É um processo acho que de amadurecimento, sabe? Mas tem a ver com, acho que, nesses últimos 7 anos, que a gente, pelo menos aí, falando que uma vez por ano a gente pegava um edital, ou enfim, um ano sim, um ano não, ajudava a gente a ter clareza de como estruturar, de como construir caixa, fluxo de caixa, que é uma parada que aí a gente vai ser muito sincero, é uma coisa que nem todo mundo acessa, que nem todo mundo sabe o que é. E aí a gente já vem para uma outra camada que é com essa questão de estrutura de negócio, sabe? A gente sabe que o TEIA trabalha muito com isso, a DESAMPA trabalha muito com isso, o CIEDS próprio, até a galera do Empreende Aí
da NIF, que é quem inclusive, a gente mesmo não achem que esses três motivos bonitos aqui sabem tudo, gente. Não sabem, tá? A gente aprendeu muita coisa esse ano que era a primeira vez assim que a gente estava vendo, sabe? E é isso, 7 anos que a gente existe, e a gente está aprendendo coisa ainda, saca? Então, eu acho que é um pouco por esse lado também, sabe? De conseguir acessar essas questões, principalmente de captação, que parece ser um buraco negro, né? Tipo, nossa, ninguém acessa, ninguém sabe como é e tal. Mas a gente começar a colocar mais na roda, assim, de trabalhar isso, de falar isso. Porque, inclusive, é assim que a gente vai conseguir, por exemplo, buscar e fazer frente, por exemplo, para a prefeitura, para o estado, de mais políticas públicas que tragam esse tipo de coisa para a gente, né? Tipo, a lei Aldir Blanc, que foi aprovada agora, por conta da pandemia, todas as coisas que aconteceram. É isso, é pressão pública também que faz. E a gente, quanto mais a gente tiver acesso a isso, eu acho que também mais acesso a gente tem para uma captação diferente, sabe? Sim, e até quando você fala, né, dos projetos de lei de incentivo, né, também é uma forma aí da empresa privada, seja ela grande ou pequena, né, poder destinar parte do recurso de imposto que ela já vai ter esse gasto, né, e aí, enfim, muitas empresas não têm esse entendimento, né, esse dinheiro ele já vai pagar de qualquer jeito, né, ao invés de você simplesmente destinar como imposto, você pode escolher um projeto para apoiar com esse mesmo valor, né, então isso é uma maneira, e aí quando a gente fala nas formações de empreendedorismo, e a Camila bem lembrou aqui alguns parceiros também, né, que oferecem essas formações, um ponto fundamental é isso, né, como é que você consegue diversificar a sua fonte de renda também para você não ficar dependente de uma única fonte, porque aquela fonte pode secar em algum momento, né, então tem que estar atento a essa questão. Eu vou trazer alguns comentários aqui do pessoal antes da gente abrir aqui para os pontos de dificuldade, tá bom? Não que a gente já não foi falando também, né, sobre dificuldade nesse tempo todo. Bom, a Zelma mandou boa tarde aqui, o pessoal da Desampa, a Zelma que é Zona Leste de São Paulo, meu país é L, Zelma, tamo junto. A Ana Maria, compartilhando aqui, dividir conhecimento e atuar em várias áreas. O Manu, que é lá do Teia Taipas, também mandando boa tarde. A Lucimara, a Maiara, muito legal o projeto de vocês. A Bruna Lima, que também é lá do Teia Taipas, mandando boa tarde. A Lígia trazendo muito bom relação e humanização. E a Bruna colocando que o trabalho da Escola de Notícias com os jovens é incrível. Legal vocês desromantizarem essas relações de trabalho. Manter um projeto vivo vai além da paixão. Gestão e posicionamento é primordial. É isso, né? Não, como o pessoal bem falou, a paixão ela não paga o boleto. Então, né? A frase clichê lá do início, entre ganhar dinheiro e transformar o mundo, fica com dois, né? Com os dois. Ela faz bastante sentido e ela não é um caminho fácil, né? É um tamanho bem complexo esse processo. A Angelina trouxe aqui também que o formato de trabalho da Escola de Notícias é o ideal ao ver dela, e trabalhar com o que se gosta e por uma causa, né, é o que faz mais sentido aqui para a Angelina também. Bom, e aí a gente entrando de fato aqui no ponto das principais dificuldades, a gente estava brincando antes de entrar aqui na live que a Escola de Notícias fez uma trilogia incrível nas redes sociais para contar as dificuldades desse ano. Depois eu pedi para vocês, inclusive, colocar aqui os canais da Escola de Notícias para o pessoal ver do que eu estou falando. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi esse ano loucura aqui de pandemia e projetos interrompidos, como é que foi para a Escola de Notícias e como é que vocês estão passando ainda por isso, né? Porque para quem está achando que a pandemia acabou, não, gente, não acabou. Então, as dificuldades, né, muitas delas ainda seguem aqui. Como é que foi para a Escola de Notícias? Pode ir na ordem da trilogia, inclusive, eu ia falar, né? Olha aí. Bora. Porque aí é bem essa ideia, a gente não está sendo negativo, a gente só está contando a real. Muito pelo contrário, a gente quer mostrar que é possível. Sim, sim. Mas eu acho que eu já trouxe um pouco, eu abro a trilogia lá nas redes sociais, para quem não segue a gente ainda, @Escola de Notícias, tudo junto, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas eu abro contando um pouco que ninguém conta, na verdade, né, para as pessoas como é difícil sobreviver no mundo de projetos, né?
como as pessoas, como a gente acredita que é uma varinha mágica que vai lá e, ai, olha só, tem condições de fazer isso acontecer. Ou como o Léo já mesmo falou, faz por amor. E não é bem assim que a coisa funciona, né? E aí a gente ficou super pegado, na verdade, com a pandemia, mas eu acho que essa é a parte do Léo da trilogia que ele conta bem. Eu queria dar 2 passos para trás e falar do porquê que a gente fez essa trilogia. E, quando a pandemia chegou, assim, atropelando tudo e do tipo, deixando todos os cenários em instabilidade e, assim, sem noção do que vai ser o dia de amanhã, a gente já estava numa crise interna, assim, então as duas coisas se juntaram, e a gente penou muito para conseguir chegar num lugar de respiro esse ano, assim, saca? Do tipo, e zero romantismo sobre isso, gente, do tipo, ficar uma pessoa trampando para segurar todos os pratinhos durante 3 meses sem receber nada. Do tipo, é isso, assim, a gente preza muito por esse lugar de consciência e de ter o mínimo de estabilidade para fazer o trampo. E esse ano a gente sofreu muito para conseguir os dois, assim, saca? Então, quando a gente conseguiu estabilidade e conseguiu, do tipo, voltar a 3 pessoas trampando no dia a dia, do tipo, conseguir dividir as demandas, conseguir encaminhar cliente, conseguir pensar em voltar a ter ações com os jovens e mexer com essa comunidade de novo, foi muito treta. Foi muita treta, assim, do tipo, a gente ficou 335 dias sem conseguir falar com a nossa comunidade próxima, porque a gente estava tentando segurar a escola de notícias nos aparelhos ali, saca? Do tipo, tentando manter a parada de pé. Mas, depois de muito perrengue, muito perrengue mesmo, que a gente passou pelo menos até o mês de maio, junho ali, chegou a Marina, e com a Marina chegou todas as coisas positivas e todos os plot twists que a gente precisava para conseguir, do tipo, beleza, então a gente consegue propor um bagulho ainda mais foda do que a gente estava fazendo até agora. Vamos parar, vamos olhar para dentro e vamos construir o que vai ser essa nova escola de notícias. E aí foi isso. Massa, quer dar os spoilers das coisas maneiras que aconteceu? Eu entrei logo quando a Camila e o Léo tinham acabado de passar por um processo com a Artemisia e com a banca, e aí a gente está sendo mentorado por eles até então, e foi por conta disso que eu entrei para a Escola de Notícias. E desde então a gente vem conseguindo muitas coisas mesmo, né? Eu acho que foi um primeiro empurrãozinho para a gente ir conseguindo sobreviver. Até eu brinco no vídeo da nossa trilogia que a gente dobrou a meta, né? Então, a gente conseguiu sobreviver até outubro, prestando serviço. A gente prestou serviço para a EDP, por exemplo. E aí, agora que a gente já está em dezembro, a gente foi conseguindo manter algum nível de clientes, assim, para conseguir ir mantendo a escola de notícias. Então, assim, as coisas foram surgindo, né? As oportunidades, elas foram aparecendo depois de muito esforço da Camila e do Léo nesse percurso todo, né? Nesse tempo todo que a gente ficou afastado das redes e que ficou afastado da comunidade. Mas é isso, foi dando certo, a gente foi conseguindo a ajuda de muita gente legal, que ajudou principalmente no sentido de estrutura, né? Hoje a gente consegue estruturar muito melhor a EDN e consegue estruturar os nossos serviços de uma maneira muito mais clara e trabalhar também de uma maneira muito mais efetiva. Então, eu acho que assim a gente está conseguindo se manter. Então, a gente brinca, né? Que a gente se manteve até outubro, agora a gente vai conseguir se manter até fevereiro e a gente está nessas, assim. Eu acho que tem um lance importante de trazer que é sobre isso, assim, não existe uma estabilidade ainda. Se a gente fosse fazer um paralelo, a gente a gente não morre, estava chegando perto desse lugar de tipo agradecer, obrigado, era isso, aí não precisou, a gente conseguiu ganhar um fôlegozinho, né? E aí com esse fôlego a gente conseguiu trabalhar, chamou a Marina para somar no time e aí conseguiu um pouquinho mais de fôlego. A gente está meio conectado em aparelho, sabe assim? Ainda não estamos respirando sozinho. E é muito... A gente recebeu algumas mensagens dizendo, nossa, que forte vocês se colocarem vulneráveis também nesse momento. E eu acho que é sobre isso, sabe? É dizer o quão vulnerável é também estar do outro lado, empreendendo com impacto ou não, mas as coisas não são, tipo, resolvidas com um passe de mágica ou com... Enfim, não tem ninguém aqui, como diz um mentor nosso, ninguém aqui é abastado e tem
heranças que possam ser utilizadas dentro não é sobre isso, sabe? É sobre a gente dar duro e, sim, sem romantizar o trabalho voluntário, mas a gente precisou fazer escolhas, né? E eu acho que a gente está num momento, e aí eu falo de agora até pelo menos julho do ano que vem, que é um momento de responsabilidade, sabe? E a gente traz isso muito forte em várias questões que a gente tem, que é uma responsabilidade com a gente, uma responsabilidade com o outro, que é sobre isso. A gente entrou a pandemia com uma casa pronta para receber, tipo, uma galera de jovens ali da Zona Sul. E aí a gente não conseguiu usar ainda essa casa, sabe? Então, e é sobre isso. A gente poderia abrir agora, nesse momento? Até poderia. Mas o quanto a gente coloca em risco essas pessoas que também estão, que não é só, elas não são vizinhas dessa casa, entendeu? Existe um trajeto, existem pessoas que moram na casa delas. Quem será que elas, de repente, têm um grupo de risco? Então, assim, as coisas não podem ser feitas atropeladas, né? Eu acho que está todo mundo tentando olhar também para esse lugar, e para a gente foi muito isso, um lugar de responsabilidade, de não expor e de nem se deixar expor por uma questão assim, mínima de, não, a gente precisa abrir para eles poderem vir. Mas a gente não está transitando, gente. Existe uma pandemia aí. Se puder, inclusive, fiquem em casa, sabe? E, acho que tem uma coisa só para somar com o que a Mila estava trazendo também, Rafa, que é bem nesse lugar, assim, de responsabilidade versus do tipo, a consciência tranquila da gente estar alinhado com a comunidade que a gente se propôs a atender. Então, do tipo, a gente está muito tranquilo nesse momento de não estar realizando atividades porque a gente sabe que não é possível, do tipo, colocar as pessoas em situação de risco tá fora de mão. E tá todo mundo aqui com a gente, saca? Acho que esse é um diferencial do processo, assim, do projeto da Escola de Notícias e de projeto de juventude pelo mundo. Tipo, a gente preza muito por tentar manter essas pessoas próximas. Então, quando a gente chega para eles e fala, gente, pandemia tá rolando, do tipo, a parada tá ficando cada vez mais tensa, vamos se manter por perto aqui. E foi isso, quando a gente passou os 335 dias, era aí que doía na gente, porque a gente não estava alinhado com todo mundo. Mas agora, quando a gente volta nesse lugar de, gente, a gente está com um pouquinho mais de estabilidade, vamos se alinhar, vamos se entender, e tá todo mundo de coração tranquilo também. Então, agora a gente está caminhando muito mais para esse lugar de entender quais são as próximas ações digitais que a gente pode tentar trazer para a galera. Uma parada muito legal do tipo, é isso, com esse nosso retorno, a gente volta a falar com esse público. Final de semana agora rolou a Comic Con Experience, e, 60 ingressos distribuídos por toda a comunidade da Escola de Notícias para disponibilizar acesso. Então, é nesse lugar, assim, saca, que a gente tenta continuar trazendo ações que não botam as pessoas em risco, mas que ainda incentiva esse lugar de comunidade, esse lugar de tamo junto. E até porque, né, Léo, a gente sabe que acesso à internet não é uma questão tão simples quando a gente está falando com o nosso público, sabe? A gente sabe muito bem que, às vezes, é isso, a gente faz reunião via WhatsApp porque é o que o pacote de dados suporta, né? Então, a gente precisa estar lidando com realidades que são muito específicas também, sabe? Tipo, não é só sobre, não, vamos fazer tudo online, calma. O que significa fazer tudo online? Né? Qual é o avanço, qual é o lugar de acesso que a gente dá quando a gente faz isso online, né? E só quando vocês colocam, né, dessa relação de vocês com o território, o próprio processo formativo que vocês têm junto aos jovens, ele vai para além da questão técnica, né, de escrita criativa, de cinema, né? Tem ali uma análise para o bairro, para a escola, para a comunidade. Conta um pouquinho para a gente, porque acho que essa relação que vocês têm com o território, ela passa, inclusive, para isso que vocês externalizam no processo de formação, né? Eu acho que muitas das escolhas que foram feitas esse ano por conta da pandemia tem tudo a ver com a maneira como a Escola de Notícias se relaciona com esses jovens, porque é isso, assim, a gente podia ter desistido da casinha, né, de ter aquele espaço, ou a gente podia ter aberto, né, no momento em que todo mundo começou a voltar, a abrir, e não, e entendendo todos os processos da Escola de Notícias, esse lugar de acolhimento, a gente falou, não é o momento, e mais que isso, assim, a gente pode tentar acolher as pessoas de outra maneira, assim, o Léo, o Léo é muito cuidadoso com isso, e algumas vezes ele falou assim,
vamos tomar cuidado, porque a gente está falando com as pessoas e nós também somos pessoas, né? E é isso, somos pessoas que estão falando com pessoas, então vamos ter esse cuidado de entender que está todo mundo passando por uma situação difícil, né? Não só os jovens, quanto a gente mesmo, quanto a organização, está todo mundo numa situação difícil e a gente precisa ter esse olhar. E justamente por ter esse olhar que a gente não consegue voltar às atividades. Você perguntou do percurso que a gente oferece, e ele é basicamente estruturado em 4 pilares, assim. O primeiro que a gente junta todo mundo no presencial, né? Essas experiências até hoje, para a gente, elas são muito fortes, porque tá todo mundo ali em roda, olhando um no olho do outro, numa sala preta. Quem fez Transver com a gente aqui sabe, sala preta, escura, todo mundo não tem para onde olhar, a informação ao olho do outro. E esses 4 pilares são divididos em módulos, assim. Então, o primeiro que a gente vai chegar, você chega primeiro um mês ali de vivência, a gente vai trocar ideia sobre a sua história de vida da sua família, do tipo, fazer todo esse resgate, saca? E aí sim os materiais de comunicação vão entrelaçando. No segundo, já é um absurdo para esse momento de pandemia, que a gente vai olhar para fora, vai olhar para a casinha do lado, né? A gente vai olhar para os vizinhos, vai olhar para a rua, vai olhar para o que a gente tem de rico na comunidade, qual que é o projeto que acontece aqui há 14 anos e você nunca conheceu porque você sempre passa correndo para pegar seu ônibus, sabe? Então, é nesse lugar de provocação de usar o território como o espaço de desenvolvimento, conectar os jovens com ações que estão acontecendo, com uma tonelada de atores que estão fazendo coisas ali. No terceiro, a gente olha mais para um lugar de conhecimento e de saberes. Então, depois que você olhou para você, para sua história, você olhou para quem está perto de você ali na sua comunidade, você começa a entender o que você já tem de aprendizagem na sua bagagem, que é esse lugar de validar também, né, do tipo, os aprendizados e os saberes. Foi lá que eu descobri que eu era ilustrador. Tipo, é isso, minha vida inteira estava sendo formada para eu ir trabalhar com uma parada que eu era muito inseguro, sendo que eu cheguei um dia na escola de notícias e falaram, mano, você já desenha, você já pode ganhar dinheiro com isso, saca? Nesse lugar de virar a chavinha. Hoje estou eu aqui entregando o TCC de design de animação. Obrigado, Escola de Notícias. E para finalizar esse processo, depois que a gente entende que a gente troca a figurinha, todo mundo ensina, todo mundo aprende, o processo de autonomia ele é distribuído, né? E nesse quarto, quando a gente está falando um pouquinho mais dessa nossa entrega para a comunidade, a gente propõe que os jovens contem para o mundo o que eles aprenderam. E aí o que vai ser, irmão, cada ano é uma loucura diferente e a gente só vai junto. O mais maneiro é que a equipe de educadores, facilitadores, coordenação, nessa última parte do processo, a gente só chega para comer e para resolver perrengue, saca? Nem os perrengues a gente resolve mais nessa altura do campeonato, eles já estão conseguindo lidar com tudo isso. E é basicamente isso, assim, você se apropriando cada vez mais desse processo, cada vez mais entendendo, tipo, cara, eu sou a pessoa que puxa o poder de ação, saca? E entregando isso no colo da galera. Autonomia, né, Leozinho? Palavra que espanta. Pois é. A gente está chegando aqui já quase nos 10 minutos finais, tem uma galera mandando aqui declarações de amor no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar aqui para a Escola de Notícias, pode mandar, que ainda dá tempo da gente trocar aqui. O Léo estava falando aqui, eu me recordo, eu vejo hoje alguns jovens que foram da turma que eu ministrei lá, conduzi de escrita criativa, é a galera trabalhando com comunicação no território, em projetos sociais, e eu fico morrendo de orgulho de ver, porque é isso, né? A galera descobre que tem uma maneira de atuar no território, que ela já é boa em alguma coisa, né? E às vezes o que falta pra gente é alguém chegar e falar assim, cara, você é bom nisso aí, sabia? Dá pra você seguir nesse validar e impulsionar, né? Tipo, mano, vai. Acreditar, fazer acreditar, né? Tem um lance bacana desse processo, porque, enfim, a gente tem jovens desde 2013 que hoje empreendem, têm seus próprios negócios, por exemplo, vira e mexe aqui, do tipo, a gente recebe e fica sabendo no radar como é que tá e como é que não tá. Há um ano atrás, por exemplo, nós estávamos hoje encerrando a turma de 2019, então, assim, é sobre isso, sabe? É sobre a gente conseguir acessar e, fora isso, com uma responsabilidade de acessar também, assim, né? Porque eu acho que também não é só sobre olhar e falar assim, não, vai, você pode fazer tudo. Tá, mas como é que eu faço? Qual que é o jeito? Tem caminho? Não tem caminho? Porque a gente sabe
que é complicado, né? Tipo, a gente não acorda no dia sabendo o que a gente quer prestar de vestibular, ou para onde a gente quer trabalhar, ou, sabe? Tipo, não é uma coisa instantânea, né? E eu acho que a gente, inclusive, a escola de notícias, inclusive, existe para ser essa ponte com esse caminho, sabe? Assim, do tipo, tá, como é que faz? Eu posso conhecer alguém que trabalha na área só para ter certeza? Porque a gente sabe como é tão difícil, às vezes, do tipo, gastar uma grana para fazer faculdade, sabe? Assim, que não tem como você, não gostei, vou mudar. Tipo, não tem essa de vou mudar. Você faz e você mira numa coisa e vai, né? Então, eu acho que são essas possibilidades também de você conseguir trazer para perto que ajudam, na verdade, a mudar um pouco dessa mentalidade que eu acho que a gente tem, sabe? Tanto dentro das empresas, quanto mesmo quando a gente descobre que tem gente, é isso, eu fui fazer meu próprio projeto, fui abrir minha agência, fui fazer minha própria empresa, a gente fica muito feliz, tanto quanto aquela galera que está entrando, sabe, para trampar numa empresa grande, tipo numa Globo da vida, numa agência da vida, porque é sobre isso, é sobre sua autonomia de escolher. Pelo menos para a gente sempre foi isso, né? E acho que com o empreendedor também é muito isso, né? Nos processos formativos que a gente conduz, muitas vezes chega uma pessoa que ela fala, eu queria entender um pouco mais sobre isso, que é ser um empreendedor, e a gente pergunta, tá, o que você faz? E aí a gente vai descobrir a pessoa já é empreendedora há muito tempo, mas ela não se reconhece como empreendedora, né? E aí vocês comentando aqui sobre não é fácil, né? A gente comentando aqui sobre a gente não romantizar essa questão do empreender e tudo mais, acho que as últimas lives que a gente conduziu aqui, né, no espaço do TEIA, foi para falar sobre dificuldade, né? Então, acho que tem, claro que trazer aquele ali que, né, o case de sucesso como inspiração é muito legal, mas reconhecer aquele que tem as mesmas dores também que a gente, ou outras dores, né, também é importante para a gente entender que o que a gente está fazendo não vou colocar aqui entre aspas, uma dor só minha, tem um outro ali que está passando por aquilo e que junto com ele eu posso me fortalecer, inclusive, né? Então, a gente fez uma live aqui falando sobre a dificuldade de empreendedoras venezuelanas no Brasil, né? E aí, olha a complexibilidade, né? A gente está falando de um cenário de pandemia, de uma galera que chegou há pouco tempo no país, que tem a dificuldade da língua, que muitas vezes não consegue abrir uma conta bancária por questão que as agências, né, não aceitam determinados documentos, e aí esse empreendedor se pega ali, né, com dificuldade com a língua, às vezes, para negociar e etc., sem o suporte. Como é que essa galera conseguiu esse ano seguir empreendendo? E aí umas empreendedoras, foi super engraçado que no meio da live, uma delas falaram, eu não consegui o crédito em tal lugar, e a outra falou, não, faz assim, ó, abre aqui o aplicativo, elas começaram a se ajudar no meio da live. E aí a gente achou incrível, a gente falou, gente, ó, a gente vai tocar a live aqui, mas depois troquem o contato entre vocês, né, para se ajudar. A gente fez uma outra que era com negócios na área da educação que atendiu exclusivamente no ambiente virtual, e aí, né, atendendo crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social também, e como é que essa galera está acessando a internet para poder, né, ter esse processo formativo, e inclusive para quem não sabe, só a galera dos bastidores dessa live aqui, em um desses momentos que eu saí da tela e voltei, eu troquei o 4G para a internet do escritório que não estava funcionando. Então, assim, se a gente às vezes tem dificuldade, né, para conseguir uma conexão, imagina, né, outros públicos que estão em situação de maior vulnerabilidade também, né? Então, assim, de fato, não é um desafio simples a ser superado tudo isso. Não, eu acho que... Tá falando e eu tô pensando aqui, né, que até antes da pandemia eu conhecia a Escola de Notícias como projeto que eu já amava e, assim, sempre achei uma potência incrível e, assim, meu sonho era estar na Escola de Notícias. E aí, depois que eu entrando num momento de tanta vulnerabilidade, eu comecei a perceber como que a rede é potente e como a gente sobreviveu até agora e tá indo para um lugar melhor por conta das pessoas que estão ao nosso redor. Então, tipo, todo mundo que ajudou a gente, tanto da NIP, do Instituto Eclos, você mesmo do CIEDES, enfim, todas as pessoas que participam dessa rede com a gente e que falam, continuem, porque é assim. Como isso é importante e como é importante ter
esse grupo de fortalecimento com a gente, né? Eu acho que se não fosse isso, talvez a gente pudesse ter desistido em janeiro, sei lá. Exato, exatamente. E que tem um lance, né? Que aí só reforça uma parada que a gente fala desde, sei lá, junho de 2013, que é a gente não tá aqui para salvar ninguém. Começa por aí. A gente não vem para esse lugar. E aí, eu acho que em 2020 a gente teve a plena noção de como fortalecer esse ecossistema é importante. Então, nunca é sobre isso, sabe? É sobre abrir as dificuldades e conseguir trocar, que é exatamente isso que você falou, Rafa. Eu não consegui, aí de repente o negócio do lado conseguiu porque foi acessar isso daqui, assim. Então, a gente teve contato com negócios tanto dentro da mentoria e da aceleração que a gente fez com o pessoal da Banca e da Artemisia, como a gente está trocando figurinha com gente que nem é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro, de como faz umas coisas acontecerem lá para acontecer aqui também, sabe? E não vou também ser romantizar ou achar que as coisas não são dessa maneira, mas assim, a gente já ouviu muita gente falar assim, não vou contar, não, vou deixar aí, sabe? Assim, do tipo, já rolou isso também. Porque rola esse receio, e aí a única coisa que a gente sempre pensou foi, se a gente não se ajudar, se a gente não se fortalecer na real, não vai funcionar, entendeu? Eu brinco que toda vez que vão fazer um canvas ou qualquer coisa dessas coisas, desse lance de estrutura e perguntam concorrentes, eu sempre risco ali e coloco qualquer outra coisa que não sejam concorrentes. Que a gente não está concorrendo um com o outro, a gente, na verdade, tem que co-construir junto. E talvez pleitear coisas juntos lá na frente, sabe? Eu acho que a mentalidade desse setor, inclusive 2.5 aí, é não ir para esses extremos, sabe assim? Como que a gente... então como é que a gente faz junto? Vamos fazer parceria e fazer junto, apresentar uma proposta junto, porque aí todo mundo ganha, porque essa coisa de um ganhar, o outro não... Poxa, a gente já sofre tanto com, sabe, os editais pequenos aí que 300 inscritos passa 2, passa 3, aí você fala, poxa, gente, como assim? Então, para mim é muito clara essa mentalidade que a pandemia trouxe de clareza de fortalecimento de ecossistema, sabe? Porque senão, eu acho que se a gente se entende como concorrente, a gente não consegue se acolher nesses momentos em que a gente precisa. Exatamente. Porque a gente fica sozinho, né? Diferente de grandes empresas, a gente não tem condições de se sustentar. Então, essa rede, ela é muito importante. Então, não é concorrência mesmo, né? É um apoio. Sim, e você trazendo, né, Camila, a troca com empreendimentos, né, de outros estados, isso foi uma aposta nossa aqui também, né? Então, a gente trouxe negócios do Rio de Janeiro, de Roraima, do Ceará, de outros lugares, para a galera falando, aqui a gente trabalha a situação de tal maneira, né? Então, quer dizer que você vai replicar igual em São Paulo e vai dar certo? Não, né? Mas você entende como é que o outro trabalhou, né? E o que tem ali, o que o outro fez, que é parecido com o seu, né? Que você pode ali beber, né, da solução dele ou do caminho, né? Porque às vezes o caminho é o mesmo e a solução é outra, né? Então, e tá tudo bem, essa troca por vezes ajuda nisso. A gente está chegando aqui nos minutos finais, só trazer aqui os comentários e tem uma perguntinha da Bruna também. Tamires Porto mandou o coraçãozinho, o Vitor Andrade aqui uma carta de amor, um envelopezinho com um emoji de coração, a Andrea falando que é super fã da IDN, a Angelina falando que vocês têm o mesmo ideal de vida, com os pés no chão e responsabilidade, estão atentos à realidade dos jovens periféricos, e por isso as coisas estão acontecendo. Certeza que os caminhos da EDN estão se abrindo. Olha aí, todo mundo na torcida. A Isabela mandando que o mundo é pequeno para vocês, Escola de Notícias. Reginaldo mandou um opa. Opa, Reginaldo. O Manu mandou um boa tarde. E aí acho que para a gente fechar aqui, né, uma pergunta para a gente trazer com chave de ouro aqui os momentos finais da nossa live. Quais são as expectativas de vocês para 2021? Olha, eu vou começar essa... Bru, primeiro, obrigada pela participação, é muito bom ter você aqui pertinho também, mesmo. Já fomos vizinhos de Campo Limpo. Queria dizer que a primeira expectativa é vacina.
Essa é a primeira expectativa para 2021, para todos nós. Não queria polemizar, me desculpem se eu estou polemizando, mas vacina primeiro é a primeira expectativa. Estamos todos com saudades de ter uma oficina ao vivo, de presencial, de olhar no olho um do outro. Mas, se eu puder puxar o bonde aí de quais são as expectativas, time... Cuidado com os spoilers, hein? Não, sei. A gente está em processo... Para as próximas trilogias. A gente está num processo super importante de imersão interna nesse momento, né? De entender o que de fato faz sentido e o que de fato, na realidade, a gente só estava... Assim, a gente já estava num nível de reprodução, sabe? Que já não estava mais fazendo tanto sentido. Então, para a gente tem sido super importante. Eu acho, assim, expectativas. Primeiro, com certeza, é a gente conseguir lidar com essa situação pandêmica que a gente está vivenciando de uma maneira cuidadosa com quem a gente atende, né? Com a comunidade de jovens, com quem está aqui perto da gente, com a gente mesmo. A expectativa primeira, acho que a primeira questão, assim, estabilidade emocional, física e mental seria a maior expectativa para 2021, inclusive para a escola de notícias, sabe? Mas eu acho que tem um lugar também de conseguir entender, e aí é uma coisa que a gente já vem falando desde o meio do ano, de como a gente conseguiria expandir não só a Zona Sul, né? Porque o digital tem uma possibilidade de a gente conseguir acessar outras pessoas. Então, a gente está nesse lugar de avaliação, de estudo, inclusive com uma possível parceria, um processo legal com a galera aí que talvez vai aparecer. Se fosse vocês, eu ficava atento às redes sociais da Escola de Notícias, dos parceiros que fazem a live. Mas eu acho que é isso, assim, é só um lugar de... A minha expectativa é tentar manter as expectativas no chão também, sabe? Assim, acho que a gente aprendeu, coronavírus no dia 13 de março veio aqui para ensinar que, calma, planejamento pode ser refeito e a gente pode ter pé no chão também, não só sonhar, sabe? É importante o equilíbrio. Eu acho que a gente está um pouco nesse lugar. Se Léo, se quiserem trazer também mais alguma coisa que eu não tenha dito. Eu acho que também trouxe um momento de se organizem, né? Planejem, e é isso, mas planejem com organização, com calma, pensem em todas as possibilidades, porque é isso, agora a gente tem que pensar em todas as possibilidades, até nas que a gente nem consegue imaginar. E eu acho que é isso, assim, persistindo mesmo, tentando, buscando novas formas de apoio, e eu acho que é isso. Vamos virar Fênix. Eu, só para fechar nessa, assim, da expectativa para 2021, fico nesse lugar de duas esferas, do tipo, é esse lugar de agência, o que faz retornar dinheiro pra gente, outro é o lugar do impacto. O impacto é onde mais dói, assim, do tipo, e tudo bem, mas a gente tá com a galera perto, vamos conversando, vamos tentando criar boas ideias e, enfim, coisas legais da forma digital. A parte de ganhar dinheiro a gente está caminhando, saca? E aí, quando a gente poder voltar para o presencial, o impacto eu acho que vai ser muito maior. Então, a minha expectativa no 21 é nesse lugar, assim, a casa estando bem arrumada, tudo tá bem arrumadinho, bem no jeitinho, a gente consegue trazer todo mundo de volta e do tipo, o impacto que a gente tinha vai ser 2, 3 vezes maior. Que a gente sai desse lugar de automatismo que a Camila falou, vai ser uns bagulho muito louco. Acompanhe aí. Acompanhem. As próximas trilogias, os próximos vídeos no Instagram. Clima de suspense no ar. Já. Muito bem. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Antes de eu fazer os agradecimentos, eu queria passar a palavrinha para vocês, 1 minutinho de cada um fazer aí as considerações finais. Ó, que bonito isso, né, gente? Você viu, rapaz? Já tá ficando bom nesse negócio de live, hein? Apresentador, Rafael, total. De quarto mundo, eu sempre soube que você seria um exímio apresentador, meu querido. Olha aí, Camila. Não, eu acho que tem um lugar, falando por Camila, Maia e Léo, com certeza agradecer o espaço para a gente poder contar um pouquinho sobre isso, sobre fortalecer é isso, né? Fortalecer essas relações. Então, para a gente é super importante. Acredito muito que a gente
precise cada vez mais falar sobre isso, expor essas questões, mostrar vulnerabilidades também de negócio, de projeto, de pessoa. Eu acho que isso é super importante. Mas tendo clareza também de que a gente está junto, né? E que, na realidade, é uma fase que a gente tem que passar e que a gente precisa ter responsabilidade. Então, minha última consideração é: a gente ainda está numa pandemia, fiquem em casa se puderem. Cuidem dos seus, cuidem de si. Nesse momento é importante. É isso, faço das palavras da Mila as minhas e só agradeço por todos os envolvidos para a gente estar aqui trocando essa ideia. Vamos fazer mais isso, foi muito gostoso. Tava com um friozinho na barriga, mas foi bem de boa. Acho que tomei a vacina da live. E, gente, acho que tem dois lugares, assim, todo mundo que está acompanhando a gente até agora, brigadaço, acho que vocês são muito nesse nosso lugar de parceiro, assim, se é parceiro do ADSAMP, é parceiro nosso, se é parceiro do TEI, é parceiro nosso, tá todo mundo junto aqui. Vamos levar esse lugar de consciência, de responsabilidade, porque a gente tá aqui no Campo Limpo fazendo nosso corre, fazendo nosso trampo, querendo desenrolar várias ideias com a galera, e a gente vai precisar cada vez mais da ajuda de vocês, principalmente nesse momento. Então, se vocês ainda olha para esse campo que a gente está aqui, todo mundo que está visualizando essa live, segue todo mundo, curte todo mundo, vamos trocar umas ideias, porque o que a gente mais está precisando nesse momento é falar sobre o que está acontecendo e tentar tomar as decisões mais responsáveis para encaminhar um cenário maneiro aí para todo mundo. Só agradece, gente. Eu também quero concordar com tudo que a Camila e o Léo falaram. Eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais junto, perceber que tudo isso que aconteceu com a gente esse ano serve para que a gente fique sempre junto, que a gente tem que entender que a gente tem uns aos outros e que a gente tem que contar com essa rede. E agradecer e falar para todo mundo esperar as próximas novidades da Escola de Notícias, que coisas boas e legais e grandes acontecerão. E que é isso, a gente tem que ter paciência porque as coisas vão acontecendo. Muito bem. Bom, quero agradecer também aqui quem estava acompanhando a live, agradecer Léo, Camila e Mari. Quando eu dei a ideia de fazer uma live na hora, eles já toparam. Eu nem tinha explicado direito, eles já falaram: a gente topa, vamos lá, depois a gente alinha aí tudo certinho. Quem estiver precisando de serviços de comunicação, entre em contato com a Escola de Notícias também. Pode colocar a gente aqui no chat mesmo, nos comentários depois, ou as redes sociais de vocês, etc. Caso você esteja acompanhando aqui, né, trabalha em alguma empresa, conhece alguma empresa que precisa de serviço de comunicação, ou que queira apoiar algum projeto também, via lei de incentivo e etc., faz o contato aí, que tem projetos na praça aí, fiquei sabendo, também para apoiar. E para encerrar aqui, bom, essa foi mais uma live do TEIA Centro, que é gerido pelo CIEDS, que é uma organização da sociedade civil, atua em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, né, entre os projetos está a gestão do TEIA Centro, o programa Jovem Monitor Cultural. Aproveitar para compartilhar aqui, a gente está começando um projeto junto à Unicef, chamado Engaja, em que a gente está selecionando jovens engajadores de alguns bairros da cidade de São Paulo para um processo imersivo aqui de formação em competências e habilidades para a vida e mercado de trabalho. Esses jovens vão mobilizar outros jovens, né? E a proposta é, inclusive, gerar oportunidades para a inserção desse grupo no mundo do trabalho. Então, se você está acompanhando aqui essa live, tem entre 15 e 21 anos, ou conhece alguém nessa faixa etária, entra lá depois nas redes sociais do CIES, a gente vai publicar ainda essa semana mais informações sobre, ou manda aqui no chat também, quero saber mais sobre esse Engaja, e aí eu faço contato com vocês também. Tá bom, gente? Super obrigado aí pela participação de vocês na live. Sempre incrível poder falar com vocês. Léo, Camila, Mari, brigadão mesmo. Segue aí junto, fazendo trabalho em rede e criando aí oportunidades juntos também, tá bom? Obrigada, Rafa. Aproveitar aqui que a Camila falou do se possível fique em casa, foi quase um bordão meu de lives aqui ao final de cada uma, que é fiquem bem e, se possível, em casa. E a gente se encontra aí nas próximas lives. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.